nome próprio diz, voto branco. Quer dizer que eu peguei no boletim de voto, deram-me lá na Assembleia de Voto este boletim, eu fui à Câmara de Voto, dobrei simplesmente o boletim que me deram e coloquei na urna. Eu não fiz escolha no A, no B, nem no C. Então, eu apenas recebi o boletim de voto, fui à Câmara de Voto, dobrei e trouxe e coloquei na urna. Então, este voto é contado como voto branco, porque naquele boletim eu não tive nenhuma opção de escolha. Então, é voto branco. Depois nós temos os votos nulos. Gente, vamos voltar pela primeira vez, então aproveitem e esclareçam as dúvidas. E muitas das vezes vão trabalhar nas assembleias de voto. Então é necessário esclarecer dúvidas. Então, eu tenho, por exemplo, este boletim, eu tenho o candidato A, candidato B e o candidato C, certo? Dos 3 candidatos que eu tenho, por exemplo, eu não simpatizei com cara de ninguém. Eu pego no boletim, por exemplo, eu faço uma cruz nos 3 candidatos. Quer dizer que eu não tive nenhuma opção de escolha. Eu não preferi A, não preferi B, nem preferi C. Quando eu faço isso, então estou a ter o voto nulo. Mas também pode ser no A, B e C, eu vou colocar aqui uma cruz, no A, por exemplo, mas esta cruz vem até o B. Ao vir ao B, também é um voto nulo. Eu tinha que apenas votar no A, votar no B ou votar no C. Eu não posso sair de um quadrado para outro. Desde o momento que eu atingo o quadrado que pertence a outra pessoa, então é um voto nulo. Até aqui, estamos entendidos? Há dúvidas? Há perguntas? Mas também, no voto nulo, eu posso vir, eu, por exemplo, votei no candidato B, mas eu vi até a linha onde está o candidato C, mas não ultrapassei a linha. Não ultrapassei a linha. Estou no quadrado pertencente ao candidato B, mas vim até a linha onde está o candidato C. É um voto nulo ou não? É voto nulo? Não é voto nulo. É disso que dá confusão nas assembleias de voto. Mas há uma solução para esse problema. Qual é a solução? Boa pergunta. Este voto, há uma forma de resolver esse voto. Quem pode dizer? Aqui tem senhoras que já votaram. Já votaram, então? Como é que se resolve? E tem pessoa aqui que já trabalhou na Assembleia de Voto. Eu vejo aqui uma cara que trabalhou na Assembleia de Voto. Em Água Grande. Como é que resolvemos isso? Gente, é uma situação simples. Os votos nulos são sempre objeto de contestações. Votos nulos são sempre contestados. Na Assembleia de Voto, na mesa de voto, eu tenho 5 pessoas. Eu, por exemplo, vou fazer o papel do presidente. Na Assembleia de Voto, fazer assim, eu sou o presidente, por exemplo. Ela é vice-presidente, o senhor secretário, depois nós temos escrutinadores. São 5 membros e muitas vezes gera confusão lá na Assembleia de Voto. Então, se há essa reclamação, quando nós abrimos a urna para a contagem, vamos contá-lo como voto reclamado. E deve vir fora, no envelope escrito, votos reclamados. Dizer que candidato é e o número de votos foram contestados. E vai no envelope à parte. Se houver consenso entre nós, os 5 lá na mesa, tudo bem.
Não havendo, nem é necessário haver confusões na Assembleia de Voto. É questão de a gente contar como voto contestado e remeter à Assembleia Distrital. A Assembleia Distrital, quando for depois para o Tribunal Constitucional para a verificação dos votos, então vai-se fazer isso. Mas antes de chegar ao Tribunal, nós temos juízes, professores de matemática que vão às Assembleias de Votos para resolver esses problemas que existem. Certo? Ok. Mas era só para perceber o que são votos nulos, votos brancos, e depois nós temos abstenções. Quem sabe aqui quantas pessoas devem estar inscritas num caderno eleitoral? Num caderno eleitoral deve ter máximo quantas pessoas? Neste caso, não é para as pessoas que não ainda vão votar pela primeira vez. Pessoas que aqui que já votaram. Num caderno de eleitor, tem quantos eleitores normalmente inscritos? Pode ser mil eleitores? Não, tem que ser quantos eleitores? Num caderno eleitoral, deve ter quantos? Sim? Num caderno eleitoral, nunca pode ter eleitor superior a 600 eleitores. Nunca. Não pode ultrapassar 600 eleitores. Perceberam? Num caderno eleitoral não pode ter mais de 600 eleitores. Perceberam? Depois, nós suponhamos que nós temos um caderno eleitoral 400 eleitores. Votaram 100, nós tivemos candidato A, por exemplo, 100, candidato B, 20, candidato C, 30. Estamos a falar já no raio de 150, né? 120, 150. E votos nulos, por exemplo, foram 10, estamos a 160, e votos em branco, 40. 160, estamos a 200. E nós temos essa margem de 100 pessoas que não votaram. Certo? Então, esse número de pessoas que não votaram é que nós chamamos de abstenções. Quer dizer que a pessoa nem sequer saiu de casa para poder votar. Ele sabe que há eleições, ele se identificou em casa e não foi votar. Então, isso é que nós chamamos de abstenções. Como é que se calcula a abstenção? É o número de eleitores inscritos num caderno eleitoral mais o número de votantes. Quando falo votantes aqui, entra votos válidos, votos brancos e votos nulos. Certo? Então, essa diferença que ficou é que nós chamamos de abstenção. Como viram, em 2022, há muita gente que dizia que a abstenção é que ganhou eleições em São Tomé e Príncipe, porque muita gente não sai de casa para poder votar. Então, é esse um dos objetivos da RSTP em realizar esse fórum comunitário que já se realizou em 2 distritos e hoje estamos a fazer em Água Grande, para evitar que haja votos nulos, haja votos brancos e haja abstenções. Até aqui, dúvidas, perguntas, inquietações? Se eu não votei, é uma abstenção. Se eu votei várias, é um voto nulo. Então, o que eu faço? Alguém quer responder? Bem, ok. Vou começar por essa última. Você simplesmente escolhe, por exemplo, a opção C e só marca no C. Certo? É só no C, ninguém vai aqui discutir nada. Vai lá ver, vai ver que eu apenas marquei o X no candidato C. Embora tomou banho do A do B, mas eu apenas preferi votar no candidato C. Certo? Depois, se eu não estiver inscrito no caderno de eleitor, eu não posso votar. E se eu estiver inscrito, é um direito que quem pode fazer só apenas eu é que posso fazer. Ninguém pode ir lá votar por mim. Certo? Por isso é que normalmente, durante a preparação do ato eleitoral, as pessoas que já faleceram
são retiradas do caderno de eleitor. Há uma equipa da Comissão Eleitoral Nacional que vai ao registro, vai verificar vão determinar um período, então vão determinar aquele período e vão para lá, vão ver, recolher o nome de toda a gente que já não está no mundo dos vivos. Então esses nomes são retirados do caderno de eleitor. Logo, ninguém tem como votar em nome dele. Percebido? Desculpa, eu gostava só de fazer aqui um comentário. Bom dia. O meu comentário é mais no sentido de responder à tua pergunta. Desculpa, não disseste o teu nome. Eu chamo-me Thay, não sei como é que chamas, mas por isso é que é tão importante os jovens participarem não participarem, cada um pode ter a sua filiação política, mas é super importante os jovens ouvirem aquilo que é a mensagem, o projeto de cada candidatura, para eles poderem fazer uma escolha consciente e, quando for a altura de votar, é perceber a importância do teu voto, o poder do teu voto, para não desperdiçares o teu voto. Se ouvires as diferentes partes com atenção e vês qual é que é o projeto de cada candidatura, tu vais ter sempre uma melhor possibilidade de fazeres uma escolha consciente, informada e não desperdiçares o teu voto votando efetivamente na pessoa que te convencer. Percebes? Okay, obrigado, doutora Thay, pelo esclarecimento, mas era só tentarmos perceber por que nós estamos aqui, mas a verdade, o nosso tema é democracia e responsabilidade. E como é que as decisões políticas podem afetar o nosso dia a dia? O nosso tema é democracia. Democracia está formada por duas palavras. Demo mais cracia. Demo significa o quê? Significa? Estão com medo, gente? Aqui ninguém come ninguém. Eu vi o povo lá fundo. A gente quer ouvir o povo com convicção. Então, demo, povo. Cracia, governo. Então, democracia quer dizer o quê? Sim? Poder do povo. Mas? Sim? Democracia é um tipo de sistema político em que o povo escolhe o seu representante pacificamente. Ok, então, quando falamos da democracia, estamos a falar de um sistema de governo em que o povo é que vai eleger as pessoas. As pessoas que nós tivemos até hoje, desde a independência até hoje, não foram para lá por acaso. Nós é que fizemos as nossas escolhas. Certo? Por quê? Porque poder não pode estar vazio. Se eu, por exemplo, não sair de casa para votar, quer dizer que eu concordo com quem está lá a governar. Certo ou errado? Porque se eu discordo com uma governação, então no dia de eleições tenho que sair de casa para escolher outro candidato. Agora, se eu não sair de casa, vou votar. Vou fazer o quê? Quer dizer que estou a concordar com aquela pessoa que está lá a governar. Certo ou errado? Então, justamente é essa a razão de ser que faz com que a RSTP está a promover este tipo de fórum, para que as pessoas tomem a consciência do poder que ele ou ela tem. A pessoa quer dizer alguma coisa? Não saindo de casa, não é questão que ela está a garantir a governação do outro. Pode ser que ela não concorda. Ela também pode sair de casa para dar continuidade ao que está no governo ou escolher uma outra opção. Eu sou chata, né? Desculpem. Mas o mais importante na democracia é a palavra que eu acho que faltou aqui nós mencionarmos. É sim a vontade do povo, mas é a vontade da maioria das pessoas.
Porque nós podemos sair de casa e votar numa pessoa, e se essa pessoa em que nós votamos não foi a vontade da maioria das pessoas, da população, nós temos que saber também que temos que respeitar a vontade da maioria das pessoas. Porque democracia, sim, é a vontade do povo, mas é a vontade da maioria do povo, não é? A maioria das pessoas vota em A, logo, quem votou em B ou quem votou em C tem que saber respeitar que a maioria das pessoas votou em A e é preciso respeitar a governação de A, ok? Obrigado pela chega. Então, vimos que a democracia é formada por duas palavras, demo, mascracia. Demo significa povo, e cracia que significa governo. Então, é um sistema em que o povo tem o poder de escolher. Agora, se fez a escolha certa ou não, já é outra situação. Importante é que ele exerça o seu direito de voto. Se eu não fizer, então quer dizer que eu estou de acordo com aquilo que está a existir. Então, se eu quero fazer diferente, quero fazer com que venha uma outra pessoa para governar, então tem que sair de casa para poder votar. E vocês que vão votar pela primeira vez, nós queremos que vocês façam primeiro, que recenseiem e depois que no dia de eleições saiam de casa para poder votar. Sim, senhor presidente. Obrigado. Eu peço desculpas ter que estar a interferir, mas eu queria dizer que todas as pessoas que vão votar pela primeira vez, a Comissão Eleitoral não fará o recenseamento como nós estamos habituados. O recenseamento será automático, ou seja, todas as pessoas que fizeram 18 anos já entraram para a base de dados do recenseamento eleitoral, então essas pessoas já estão lá como eleitores. Pronto, depois, em maio, o que a Comissão irá fazer é simplesmente atualizar a residência, porque tem pessoas que, por exemplo, nasceram em Porto Alegre, agora moram em Santa Catarina. O que as pessoas terão que fazer no mês de maio é dirigirem-se a postos identificados e verificar se os seus nomes estarão nos cadernos eleitorais. Mas para dizer que nós não iremos fazer o recenseamento eleitoral como nós estamos habituados. O recenseamento já é automático. Qualquer pessoa que nasceu em 2003, 2004 até 2008, já está, desde que completou 18 anos, já está na base como prováveis eleitores. Então, só para ajudar nesse sentido. Então, não haverá, como nós estamos habituados, equipas nos terrenos, só haverá mesmo para atualização de residência, aí sim todo mundo deverá atualizar. E que as pessoas que fizeram bilhete agora também já estão com as residências atualizadas, então o caminho já está feito. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Fico feliz em saber dessa inovação, porque, ao fim e ao cabo, as tecnologias hoje estão ao nosso favor. Agora, nós é que temos que tirar partido das novas tecnologias. Isso quer dizer que a Comissão Eleitoral Nacional, mas a Direção-Geral dos Registros Notariados, já há este intrusamento de informações entre as duas instituições. Então, como disse o presidente, ela é automática. Então, em maio, quando houver essas equipas no terreno com os cadernos eleitorais, passem, por favor, para verificarem se os vossos nomes constam ou se não constam nos cadernos eleitorais, para a tempo conseguirem resolver a situação. Bem, quando falamos da democracia, nós estamos a falar de eleições. Nós já explicamos aqui votos brancos, votos nulos, não sei o quê, mas quando nós fazemos eleições, há um pensador francês que diz que existem 3 poderes. Quais são os 3 poderes que existem? O Montesquieu diz que existem 3 poderes instituídos. Quais são esses poderes? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, Montesquieu já definia essa teoria de separação de poderes. Poder
legislativo, executivo e judiciário. Mas repara que esses poderes não podem entrar em conflito com os outros. Sabe que cada um tem as suas competências. E um não pode interferir naquilo que é da competência do outro. O que é que faz o governo? Qual é a missão do governo? Disseram que são 3 poderes. O governo faz o quê? O governo executa, administra. O que é que faz o legislativo? Sim? O legislativo faz o quê? Fazem leis. E o judiciário? Sim? O judiciário faz o quê? Judiciário faz ou administra a justiça. Então, cada poder está de forma separada com as suas competências próprias. Nenhum órgão pode interferir nos poderes que pertencem a outro órgão. E com as eleições, nós vamos ter quantos órgãos de soberania? Vamos ter quantos órgãos de soberania? 10? Faltou mais um. Estamos a falar de órgãos de soberania. São 4. Quais são? Presidente da República, Assembleia Nacional, Governo e os tribunais. Então, quando nós vamos às eleições, quando nós vamos votar, nós estamos a eleger esses 4 órgãos. Estamos a indicar quem será a figura da pessoa que será o presidente da República. Estamos a indicar, ao mesmo simultaneamente, quem será o presidente, embora entre partido há esse consenso entre eles para indicar ou priorizar esta ou aquela figura. Nós temos o poder judiciário, que faz o quê? Que vai administrar a justiça, e depois nós temos o governo que vai executar. Então nós temos esses 4 órgãos de soberania. Mais uma vez, quais são esses órgãos? Presidente da República, que é? Quem é o Presidente da República? É o comandante supremo das Forças Armadas. Ele é a figura máxima de qualquer nação. Temos o quê? A Assembleia Nacional, que tem a competência para fazer leis através das pessoas que nós elegemos para estar lá a nos representar na Assembleia Nacional, que são os deputados. Nós temos depois o governo, que faz o quê? Que vai administrar o país, ou que vai executar os programas do governo. E por último, nós temos tribunais que têm a competência de julgar, de fazer a justiça. Quer dizer que, quanto a isso, estamos afinados. E, para votar, eu tenho 16 anos, eu posso votar? Quem pode votar? Sim? Então, para eleger esses órgãos, esses 4 órgãos de soberania, eu tenho que ir votar. Mas para votar, eu tenho que ter idade igual ou superior aos 18 anos. Ainda assim, para votar, eu tenho que estar inscrito no caderno de eleitor. Se eu não estiver inscrito, eu não posso votar. Estamos entendidos? Já vimos votos brancos, votos nulos. E a segunda parte do nosso tema é a responsabilidade. Palavra comprida, né? É comprida, mas é difícil. Responsabilidade quer dizer o quê? Quer dizer que temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Aquilo que nós fazemos, temos que ter a coragem de assumir a consequência dos nossos atos. E não depois estar a procurar desculpas, que foi A, foi B, não. Eu fiz, eu assumo que eu fiz.
Então, quando nós votamos, nós estamos a eleger esses 4 órgãos de soberania. Então, se a governação vai bem ou se vai mal, temos que assumir que nós é que fizemos aquela escolha. Seja A, seja B, seja C, seja D que nós votamos, temos que assumir que somos nós que saímos de casa, fomos lá lhes eleger. Certo? Então aqui não temos que inventar desculpas. E se nós fizermos essa escolha de forma errada, então nós vamos carregar isso durante os 4 anos de governação. Só que muitas vezes nós não temos a coragem de assumir, por isso é que sempre acontece quedas de governo. Eu fui lá, eu elegi você para pertencer a este órgão. Se eu estou a fazer o contrário, tenho que assumir que eu é que fui lá escolher. Ninguém foi lá escolher para mim, não. Eu é que fui lá fazer a minha escolha. Então eu tenho que assumir com responsabilidade a escolha que eu fiz. Eu não posso fazer, depois estar a reclamar que não foi não sei, não. Eu fiz essa escolha, então eu assumo a escolha que eu fiz. E se eu fiz essa escolha mal feita, então o meu dia a dia, se aquela pessoa que eu escolhi não funcionar, não fizer as coisas como deviam ser, então o meu dia a dia também vai estar comprometido. Então, a escolha errada que nós fizermos no dia de eleições, então, vamos ter que carregar durante os próximos 4 anos. Bem, a nível de responsabilização, é isso, nós temos que ter a coragem de, quando for o momento de campanha de eleições, nós temos que analisar, como disse a companheira, que nós temos que analisar o projeto das candidaturas. O que aquela pessoa traz de bem para mim e traz de bem para o meu país. E muitas das vezes nós pensamos nos nossos problemas pessoais e não pensamos no coletivo. E quando fazemos escolhas erradas, então, nós temos o resultado desde da independência até agora, nós estamos a colher o resultado das escolhas que nós fomos fazendo ao longo dos 50 anos da nossa independência. Obrigado. Segundo o nosso programa, a senhora Tayarita vai falar sobre a desinformação e fake news como ameaça à democracia, a quem eu passo a palavra. Muito obrigada, Jair, obrigada aqui por essas palavras introdutórias. Muito bom dia, caríssimos jovens e jovens. A minha intervenção vai ser curta e eu espero que participativa e dinâmica. Eu chamo-me Taye Rita. Eu estou aqui em representação do Sistema das Nações Unidas. Eu trabalho especificamente na área da comunicação e relações externas do Sistema das Nações Unidas. E o tema, como disse o Jair, e disse muito bem, que eu trago para vocês aqui é desinformação e fake news como ameaça à democracia, não é? Especialmente, como disse o Jair também, quando nós estamos em ano eleitoral, vamos ter 2 momentos eleitorais no nosso país e convém prestarmos atenção àquilo que são as desinformações e as fake news, por assim dizer, que vão surgindo no nosso país. As eleições são momentos fundamentais, não é? É a altura em que nós elegemos os próximos governantes do nosso país e esta escolha recai sobre cada um de nós, não é? Então, o que é desinformação? Alguém sabe me dizer o que é desinformação? Existem 2 tipos de desinformação, né? Há desinformação e há informação enganosa. Quem me consegue dizer o que é desinformação e o que é informação enganosa? Desinformação é quando você não escuta, não tem prova do que você está a dizer, mas sai só a falar. E informação... Não entendi.
Informação enganosa. Bom, como eu não tinha apresentado... Bem, o Jair também disse, se calhar dizer propaganda enganosa. Vocês percebem melhor ou... Sim. Informação enganosa é o termo oficial, não é? Mas há desinformação e há informação enganosa. Quem consegue dizer qual é que é a diferença entre os dois? Quem é que tem o microfone? Força. Sim, como eu não tinha me apresentado, meu nome é Nelma, sou estudante desta mesma universidade. Sim. A desinformação é quando não estamos aptos ou não estamos conscientes do que está acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade. Como se diz? Informação enganosa. A informação enganosa, ou seja, são fatos que são compartilhados, não têm provas se são reais ou não. São acontecimentos que passam, tipo, comentários boca a boca, que ouvimos da fora. Não temos a certeza se está correto ou se isso realmente aconteceu. Ok. Se calhar, eu vou ter muito mais perguntas, se calhar depois para aquela zona. Eu começava por esclarecer o que é desinformação, não é? Desinformação é informação que é falsa e é criada mesmo com a intenção de manipular as outras pessoas. Isso é desinformação, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Lanço nas redes sociais. Aconteceu o Fórum Nossa Voz, Nosso Futuro, na Universidade de São Tomé. Alguém escreve, aconteceu muita luta lá, pancadaria, não sei o que, aquilo foi uma desgraça. Isso é desinformação. Isso é desinformação, não é? Porque a pessoa está a inventar coisas. E o que é informação enganosa? Informação enganosa é: aconteceu o fórum comunitário, sala estava vazia, jovens não participaram, RSTP não tem capacidade para produzir nada. Vocês conseguem perceber a diferença? Não deixou de acontecer. Na informação enganosa é: sala estava vazia, não tinha muita gente, as cadeiras de trás estavam vazias. Não deixa de ser verdade, mas é tendencioso. Conseguem perceber a diferença? Mas acontece muito. Eu tenho noção, eu espero que vocês tenham noção que acontece muito, e principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, onde estamos a utilizar cada vez mais as redes sociais, não é? Então, por que desinformação é uma ameaça à nossa democracia? Democracia, ela está baseada em 3 pilares, não é? O primeiro pilar da democracia é informação credível. Segundo pilar é participação cidadã, participação de cada cidadão, não é? E depois o terceiro pilar é confiança que nós temos que ter nas nossas instituições. Conseguem perceber estes 3 pilares? Quais é que são os 3? Eu acabei de dizer, vou repetir. Informação credível, participação cidadã e confiança nas instituições. Esses são os 3 pilares que sustentam qualquer democracia, né? E quando existe informação falsa a circular, essa informação, ela mina esses 3 pilares. Ela começa a destruir esses 3 pilares, não é? Então, já falamos e falamos muito bem das redes sociais. Toda a gente aqui tem rede social, não é? E quando nós falamos de rede social, não estamos apenas a falar de Facebook, que é aquela que é mais utilizada em São Tomé, não estamos a falar de Instagram, não estamos a falar de TikTok, não estamos a falar de Snapchat, estamos a falar do WhatsApp também, que também é uma rede social. Vocês sabiam que o WhatsApp é uma rede social? Ok, ótimo. Então, hoje em dia, essas plataformas, elas são tão rápidas a disseminar informações falsas que nem TVS, nem RSTP, nem ninguém consegue combater. Redes sociais são rápidas, porque são ferramentas que toda a gente tem, não é? Principalmente a juventude. Então, em muitos países, como São Tomé também, as eleições são feitas, há muitas passeatas, os candidatos andam, mas a campanha ela é mais feita nas redes sociais. Vocês notam isso?
Vocês notam que os partidos políticos têm necessidade de ter uma presença nas plataformas digitais? Quem acompanha aqui, quem acompanha partidos políticos nas redes sociais? Ok, estou a ver uma ou duas pessoas apenas. Mas aí é que nós voltamos ao ponto que nós estávamos a falar no início, que é nós temos que saber utilizar as redes sociais também, acompanhar essas plataformas para podermos ter acesso à informação. Não é só ter acesso àquela fofoca, quem insultou quem mais nas redes sociais, qual confusão é que deu em Mesoche, etc. Não, é para nós estarmos informados também em relação àquilo que os partidos políticos têm para apresentar enquanto projeto, não é? Nosso país, São Tomé e Príncipe, nosso país ele é campeão em processos democráticos. Independentemente daquilo que digam de São Tomé e Príncipe, nós realizamos, sempre que temos que realizar eleições, sempre, sem falhas, e as eleições elas são feitas seguindo aquilo que são as regras da democracia. Era aquilo que estávamos a dizer, quer a gente goste de quem ganhe, quer a gente goste de quem não ganhe. Em São Tomé, as eleições acontecem sempre quando elas têm que acontecer. E acontecem sempre. Pode haver alguma confusãozinha ou outra, mas acontecem sempre dentro daquilo que são os preceitos da democracia. E essa informação, essa desinformação em tempo de campanha, aquilo que ela pretende fazer, muitas vezes, é confundir os eleitores, alimentar tensões políticas. Uma coisa pode ser pequena, vamos alimentar, vamos maximizar, vamos fazer muito barulho para haver mais confusão politicamente, ou então diminuir a confiança no processo democrático, não é? E quando eu digo diminuir a confiança no processo democrático, é fazer as pessoas duvidarem que as coisas estão a correr da forma como elas devem correr, não é? E então, o que é que faz as Nações Unidas em São Tomé? Para além de trabalhar como... Eu acredito que para vocês, Nações Unidas, nós trabalhamos apenas para crianças, jovens. Toda a gente está muito familiarizada com o trabalho do Unicef, que trabalha para as crianças e jovens, mas nós temos um papel muito importante no que toca à boa governação. E boa governação é o quê? Nós apoiamos o país em questões em eleições, nós apoiamos os processos eleitorais e nós também temos muitas iniciativas no que toca a informação credível, por assim dizer. Apoiamos aquilo que é informação de confiança. Quem consegue me dizer o que é uma fonte segura de informação? Alguém sabe o que é uma fonte credível de informação? A TVS é uma fonte credível de informação? A Rádio Nacional? Fórum Bom Mukele no Facebook é uma fonte credível de informação? Por que não é uma fonte credível de informação? Quem respondeu que sim? Um fórum no Facebook é uma fonte credível de informação? Bom dia, meu nome é Ilse, sou estudante dessa universidade. Se for, não vou dizer que é, se for uma página, se bom que ele for uma associação criada com fins de partilhar informações credíveis, nas quais incentivam os jovens a participar, seja qualquer coisa que tenha a ver com o avanço ou mudança do nosso país, se essa associação tiver uma página no Facebook, ou seja lá qual parte eles quiserem criar a sua página, assim, as informações transmitidas lá, sim, podem ser credíveis. Sim. Ok, mas como é que tu sabes se a informação é credível ou não? Bom, se eu faço parte dessa associação, as informações que eu ver lá são como agora. A associação Nossa Voz, Nosso Futuro. Sim, Nossa Voz, Nosso Futuro. Como essa associação aqui. Se ela tiver uma página no Facebook, na qual eu conheço os administradores e tal,
com certeza algumas informações que serão partilhadas lá serão credíveis, tipo agora. Algumas. Tu utilizaste uma palavra agora importante. Algumas. Sim. Como é que tu consegues fazer o filtro quais é que são aquelas que são algumas que são credíveis e aquelas outras que não são como credíveis? eu disse, se eu participo, como agora, eu sei o que é que está acontecendo aqui, mas se aparecer alguma mensagem no Facebook consoante a nossa voz, nosso futuro, que não tem a ver, que não falaram aqui, mas que está lá no Facebook, houve muita guerra, houve muita pancadaria aqui, claro que eu já vou saber, não, eu estava lá, eu sei o que é que aconteceu lá, o que não aconteceu lá. Se tiver alguma informação diferente daquilo que eu vi aqui, com certeza vai ser falsa. Isso é linear. Vocês sabem que as redes sociais existem. Vocês já viram, por exemplo, no Facebook, quando aparece um selo azul, é uma bolinha azul com um certo, isso quer dizer que que é uma página verificada. Sim, é uma página oficial. Sim, é uma página oficial de uma determinada instituição, não é? Mas nem sempre isso é motivo suficiente para nós acharmos que isto é informação, que toda a informação que está naquela página é informação verdadeira. Então quer dizer que eu vejo alguns comentários no Facebook e na página do governo de São Tomé e Príncipe, quer dizer que tem aquela página de governo de São Tomé e Príncipe, uma coisa assim. É com o governo? Eu nem sei, porque eu vejo... Não, mas tem governo, aquele símbolo do... O governo de São Tomé e Príncipe tem uma página oficial de Facebook. Sim. E, bem... Tem algumas que são criadas com fins de como é óbvio. Então, é esse filtro que nós temos que ter a capacidade de ver a consistência das informações que são partilhadas nas páginas. Não é a primeira publicação que aparece, ou a primeira ou a segunda que se transforma em informação real. Tu tens que ver o histórico das publicações, qual é que é a consistência, se a publicação é neutra. E neutra no sentido de que ela não deve ser só a favor de um lado ou a favor de outro lado. Tipo, são pequenos steps, pequenos passos que nós podemos tomar para perceber se a informação ela é verdadeira ou se ela é falsa, não é? Então, nós estamos a falar de telemóveis e de redes sociais, não é? Toda a gente aqui tem Facebook. Quem segue por isso? A RSTP é uma fonte credível de informação? Sim, por quê? Havia 2 páginas de RSTP. Quando tinha o processo do Ednei Silva, havia 2 páginas de RSTP. E uma delas era falsa. Era falsa e estava a transmitir informações nas quais não correspondiam com a verdade. E a página oficial fez um comunicado de imprensa, dizer que aquela página em si, não sei o quê, estão transmitindo informações que não correspondem à verdade. E como eu conheço um dos jornalistas que fazem parte da RSTP, eu procuro saber se é verdade ou não. E o que acontece com aqueles que não conhecem esse jornalista da RSTP que podem perguntar? Tem a Rádio Nacional, é uma fonte que você pode, se você viu alguma informação ali, você pode, se você quiser ter informações, você pode dirigir a Rádio Nacional. Ou eu vi assim, embora temos alguns santomenses nas quais acham que é dono de país, não gosta de transmitir informações, então é uma coisa que eu fico um bocadinho por aqui, mas eu gosto de a busca de informações para eu poder dizer, não, essa coisa que está acontecendo é mentira, é falsa. Ok. Agora, os jovens, nós aqui, eu sou uma jovem velha, mas nós somos todos utilizadores de redes sociais, não é? E ao sermos utilizadores de redes sociais, nós estamos expostos a muita desinformação. Apesar de que usamos as redes sociais muitas vezes não para obter informação, mas nós estamos expostos a muita desinformação, mas também temos um grande poder, que é o poder de combater
a desinformação, não é? E quando nós falávamos das ações que nós podemos tomar para poder ver se a informação é falsa ou combater a desinformação, há pequenas coisas que nós podemos fazer, que, por exemplo, já mencionaste, que é verificar sempre a fonte da informação, ela é credível, confirmar a notícia é mais de um meio, como tu disseste, verificar na Rádio Nacional ou na TVS, tipo, não ficar apenas com a informação que está na rede social, desconfiar sempre de conteúdos que são sensacionalistas, né? Não partilhar, nós temos que ter a capacidade de não ter aquele dedo rápido, né? Eu vi, está a parecer quente, eu vou partilhar. Não. É preciso parar, não partilhar apenas porque toda a gente está a partilhar, toda a gente está a falar de não sei o quê, eu também vou partilhar. Não. Temos que ter a capacidade de parar, analisar, como eu já disse, analisar a fonte da informação, verificar com outros meios, antes de nós apoiarmos ainda mais a disseminação dessa informação que é falsa, né? Nós temos um grande poder, como eu já vos disse, que é o poder de nós escolhermos informar-nos, nós temos o poder de escolher questionar sempre e escolher não espalhar mentiras, não é? Eu agora não me quero alongar muito, mas eu gostaria apenas de deixar uma pergunta aqui que eu quero ver respondida, não só por uma pessoa, gostava de ouvir respondida por mais pessoas, não é? Quantos de nós é que efetivamente paramos para perguntar se alguma coisa é verdade ou não antes de nós partilharmos? E não estou a falar apenas de politicamente, estou a falar das nossas relações diárias com colegas. Porque não sei quem está a namorar com não sei quem, porque traiu não sei quem, bebê. Quantos de nós é que paramos para analisar as coisas antes de podermos partilhar, antes de termos aquele dedo rápido para partilhar e espalhar informação falsa? Com isso eu termino a minha apresentação. Obrigada. Obrigado, Altair, por esta mensagem que passou. Ficou a pergunta. Espero que cada um comece a refletir sozinho para depois de ver se deixamos de ter dedo tão rápido como temos. De seguida, convido o senhor Leopoldo Vera Cruz, que vai falar sobre fiscalização democrática e participação juvenil. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Leopoldo Vera Cruz. Estou aqui em representação do Conselho Nacional da Juventude de Santo Tomé e Príncipe. Espero não amassar muito a vossa paciência. Estamos quase no horário de ponta, não é? Onde as coisas começam a movimentar. E espero não ser muito longo, ser curto, coerente, conciso e, acima de tudo, ser muito claro. Bom, nós estamos numa atividade bastante boa, falar da democracia, falar da responsabilidade, falar de como as decisões políticas podem afetar o nosso dia a dia. E neste tema, que é muito importante, e nós até hoje encontramos jovens, encontramos pessoas a dizer que ele não gosta de política, não gosta de fazer política, que é normal e natural devido a vários fatores. Entretanto, permita-me quebrar este equívoco, dizer que política não resume apenas em política de partidos políticos. Vai muito além de políticas de partido político. Quando um jovem ou um grupo de jovens coloca ou troca uma torneira que estava partida do chafariz público, ele está a fazer política social. Quando um grupo de jovens desloca uma comunidade
para ajudar no saneamento de meio, ele está a fazer política social. Logo, a política não se resume simplesmente nos partidos políticos. Falar da fiscalização democrática, falar da participação da juventude, eu começo com a juventude, que aqui dispensa comentário, e eu estou muito feliz e para mim é um gosto fazer esta reflexão convosco sobre esses temas que são de muita relevância para o presente e o futuro do nosso país. Nós, enquanto a juventude, nós precisamos de fato fiscalizar as decisões, as ações do governo, porque querendo ou não, tem impacto na nossa vida cotidiana. Eu costumo fazer um desafio, mas não vou fazê-lo hoje, devido ao tempo, senão gostaria de vos levar a ser um decisor político hoje. E para vocês tomarem alguma decisão, pode ser na área da educação, saúde, meio ambiente, ou qualquer área que seja, para ver como é que vocês iriam sentir. Como a decisão de um decisor político, de um governante, tem impacto nas nossas vidas, naquilo que nós fazemos dia após dia. E nesta sala tem muitos jovens que irão votar pela primeira vez. E nós precisamos reverter a situação que o relatório de 2022 evidenciou, não é? Que já foi aqui exposto inicialmente pelo Dr. Jair Pimentel, que falou, sobretudo, de um número bastante elevado de votos em branco, voto nulo e abstenção. E nós precisamos reverter esta situação mais do que nunca. Aliás, nós estamos no ano eleitoral. E nós precisamos, em primeiro lugar, procurar saber qual é a raiz do problema, quais são os desafios, quais são os entraves que levam a juventude a não exercer de forma consciente, de forma responsável, a sua participação cívica. Porque existe, de fato, jovem que não está interessado em sair da sua casa para ir votar. Talvez ele já não acredita nos partidos políticos, talvez ele já não acredita nas instituições, ele tem um certo receio. Logo, nós precisamos, de fato, identificar esses problemas para nós acharmos, de fato, as soluções para sairmos desse marasmo. Ora, quando um governante, não é, um político, ele toma uma decisão, nós precisamos, nós enquanto sociedade civil, principalmente nós enquanto jovem, precisamos estar ali para vigiar, não é? Para fiscalizar e para exigir do que está sendo feito com os recursos que nós colocamos à disposição deste governo ou deste governante. Por quê? Se nós repararmos bem, aluno que faz língua e humanidade, se ele socorrer no artigo 6º da nossa Constituição da República, ali fala sobre o Estado de Direito Democrático, não é? E diz ainda no número 1 que o poder político pertence ao povo. Aliás, estão falando de democracia, não é? Que o poder político pertence ao povo. E como é que este povo, não é, exerce este poder que só o povo tem? Através de voto, não é? De votação. O que é que eu quero dizer isto? Eu quero dizer que os governantes, eles vão querer fazer um estudo comparado, dizer que os governantes são os nossos funcionários. Eu posso estar a ser um bocadinho rude e as pessoas vão dizer, como é que é possível governante ser nosso funcionário? Sim, vamos equiparar ao governo como uma empresa, não é?
Atenção que o mandato do governo são quantos anos mesmo? São 4 anos. São 4 anos. E o poder pertence a quem? Nós, não é? Pertence ao povo. E nós escolhemos o Dr. Jair Pimentel para nos representar, ou seja, para gerir a nossa empresa. E passados esses 4 anos, e nós descobrimos, não, ele andou muito a não fazer nada, a desviar dinheiro de infraestrutura, de medicamento, de ponte. Não, ele já não dá. Vamos correr com ele. Então nós podemos fazer isto, não é? Porque quem tem este poder? É o povo que tem este poder. Então podemos dizer, não, ele já não dá. Ele é muito malandro, não é? Ele já não está a trabalhar naquilo que é políticas públicas e coletivas. Então vamos tirá-lo e vamos colocar uma outra pessoa. Quem faz isso é o povo. E nós é que temos este poder. E nós precisamos exercer a nossa cidadania ativa para que esse poder seja visível, tenha impacto no nosso dia a dia. Então, essa fiscalização da juventude, ela precisa ser encarada de uma forma muito séria. Aliás, não é? O nosso país, ele é um país jovem. Quer dizer que a maior parte da população e dos eleitores são jovens. Logo, são jovens, não é? Que vão votar, e são jovens e não só que devem acompanhar, fiscalizar, exigir, cobrar do governante, do governo, o que eles estão a fazer para o bem-estar coletivo. Logo, este tema é muito importante e, sim, ali no fundo tem alguém que manifestou, acredito que tem alguma inquietação. Ou a equipe de organização, microfone, alguém ali no fundo precisa de microfone. Precisamos correr para terminar, já são 11 horas e 50 minutos, ainda faltam mais 3 oradores. Sim, tem a palavra. Sim, quando nós escolhemos um representante, normalmente ele dirige o povo, mas quando um governante dirige o povo, mas o povo não vai de acordo, não respeita as leis, quer dizer que o povo em si é que não está pôr o país aí à frente. Então, não podemos culpar sempre os nossos representantes. Muito obrigado. É uma colocação muito boa, porque a democracia faz-se com toda a gente, não é? Todos temos responsabilidade para solidificarmos a nossa democracia. Os governantes, de fato, têm as suas competências, mas o povo também precisa fazer parte desta democracia. Essa é a razão que o povo precisa fiscalizar, precisa exigir. Eu moro em Santana e muitas das vezes imagina, não é? É um problema do país todo a questão de resíduos, a questão de lixo. É um problema sério no nosso país. Cantagalo também não foge à regra. E o próprio funcionário da Câmara, eles fazem o quê? Colocam lixo em qualquer sítio, mesmo até ao pé da estrada, não é? E quem vai para Santana ou em outros pontos do nosso país tem sempre o lixo como cartão de visita. Isto é mau. Então, de vez em quando, eu faço publicações, eu chamo a atenção dos funcionários da Câmara, do próprio presidente, que isto está mal. E, muitas das vezes, no dia seguinte, 2 dias depois, eles vão lá e vão retirar todo aquele lixo. É uma forma também de nós fiscalizarmos, de nós acompanharmos aquilo que as decisões que os governantes tendem a implementar, e essas decisões naturalmente refletem na nossa vida cotidiana. Já estou a terminar, porém não poderia terminar sem antes aqui dizer algumas frases
boas, dizer que uma democracia forte não depende apenas de bons governantes, mas de cidadãos atentos e jovens participativos. Dizer ainda que a democracia não se constrói apenas nas eleições, constrói-se todos os dias com participação, vigilância e responsabilidade. Agora, para fechar mesmo, uma pergunta para reflexão, passo agora a citá-la. Se os jovens não participarem na construção do país de hoje, quem irá construir o país de amanhã? Muito obrigado a todos. Obrigado, Leopoldo, por esta apresentação. Seguindo o nosso programa, teremos agora a Darlene Vaz, que vai falar da cidadania e direitos fundamentais, que pertence à Associação de Mulheres Juristas. Bom dia a todos e todas. Eu, como já fui adiantado, sou a Darlene Vaz, representante da Associação de Mulheres Juristas. Eu confesso que me sinto um pouco ultrapassada. O meu tema é falar da cidadania e direitos fundamentais, mas tudo aquilo que já foi dito desde o início da nossa atividade, no fundo, acaba por ser uma questão do exercício da cidadania. Então, acho que se calhar eu vou começar a colocar uma questão. Eu queria saber, quando se fala de cidadão, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Alguém quer responder? Bom dia a todos, chamo-me Célio, sou estudante de Direito aqui na Universidade. Cidadão é o indivíduo que faz parte de uma nação, uma sociedade, desde o momento que ele nasce, e que possui direitos e deveres. Mas hoje eu não quero falar muito, eu quero ouvir de vocês. Cidadão é participar da sociedade, respeitar leis e também ter direitos garantidos. Bom dia a todos. Ilza, a aluna do Liceu Nacional. Bem, o cidadão é uma pessoa de um país que tem os seus direitos definidos, direitos e deveres definidos pela lei. Bom, eu queria colocar mais uma questão. Tudo isso que já foi dito, que é fazer parte de uma comunidade, ter direitos e deveres. Apesar de ter tudo isso, será que só pelo fato de eu estar num país, ter direitos e deveres, eu sou um cidadão? Qual é a palavra que falta que é para eu ser realmente um efetivo cidadão? Espera, alguém falou uma coisa que começa com a letra P. Exatamente. A participação é a palavra fundamental para ser um cidadão. Não basta apenas que eu faça parte de uma sociedade, que eu tenha direitos e deveres, que eu respeito a lei. Se eu não participar, se eu não fazer parte ou contribuir, nem estou a falar do país, estou a falar da comunidade, da onde eu estou inserido, de uma zona onde eu faço parte. Se eu não tiver essa participação, eu acabo não exercendo o meu direito de cidadania. Cidadania é mesmo isso, é fazer parte de uma comunidade onde eu exerço direitos e deveres, principalmente dever. Nós estávamos aqui, falamos de questão da democracia, da responsabilização, da fiscalização, e tudo isto só é possível quando eu sou um cidadão ativo e participo na vida comunitária.
Nós, muitas vezes, acabamos por ter algumas atividades na nossa comunidade, na nossa escola. Eu não vou para essa atividade porque é sempre a mesma coisa. E o que eu estou a fazer? Eu acabo fazer o quê? Porque eu não estou interessada, isso já é coisa que eu já ouvi muitas vezes, não estou interessado, o país já tem dono, não me interessa. Eu estou a ser um cidadão? É exatamente isso. A cidadania nós podemos fazer parte da comunidade e exigir também que nossos direitos sejam respeitados. Falando nessa questão de direito, é que nós vamos entrar na questão dos direitos fundamentais. Quem conhece quais são os nossos direitos fundamentais? Mas... Certo. O quê? A educação. E vocês acham que existe uma hierarquia dos direitos fundamentais? Quem disse sim, eu quero ouvir o fundamento do sim e do não. Quem vai falar? Eu tinha dito... Se vocês acham, vocês falaram aqui que os direitos fundamentais, direito à educação, direito à saúde, a ter uma dignidade, direito à participação. Vocês acham que existe uma hierarquia dos direitos? Ou que um direito é maior que outro? Ou um direito deve ser respeitado e outro não? Quem quiser falar, levanta a mão. Eu quero ouvir quem diz sim e quem diz não e diz-me por quê. É que um direito tem mais poder do que outro. Uma pessoa falar que você tem direito à liberdade, mas não tem. Mas não dá gente liberdade? Você vai ter direito à liberdade. Mais contribuição. Bem, na minha opinião, eu acho que o direito civil é bem mais acima do direito político e o direito social, tá? Por exemplo, no direito civil temos a liberdade, igualdade e propriedade. E a liberdade é bem mais importante do que votar ou bem a educação ou trabalho. Por isso que eu acho que há sim uma hierarquia, porque o civil tem a ver com a liberdade, que é uma coisa importante. Todo mundo gosta de ser livre e ter a igualdade, como, por exemplo, as mulheres. Muitas mulheres gostam de trabalhos como mecânico de avião, essas coisas. Temos que ter igualdade. A gente não pode ser machista, dizer que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enquanto os homens podem. Por isso eu acho que o direito civil está mais acima do que o político e o social. Mas alguém quer falar? Tem um aqui. Mais uma vez, todos os direitos devem ser respeitados de forma igualitária. Não existe isso de, esse direito está lá, outros estão aqui. Não, todos são iguais. Mais contribuição? Agora pergunta, por que vocês aplaudiram quando o vosso colega falou que não existe... É exatamente isso. Os direitos fundamentais, não existe uma hierarquia entre eles. Eles são direitos indivisíveis. Todos os direitos são iguais e devem ser respeitados, tanto é que um direito depende do outro. Você não pode falar
do direito à saúde sem falar do direito da educação. Como é que alguém vai ter saúde se ele não sabe, se ele não tem o mínimo de, como é que se diz? Se ele não foi a uma escola para saber as coisas básicas, de saber ler e escrever, como é que ele vai prevenir para ter uma saúde se ele nem sequer sabe ler e escrever? Então, é fundamental que vocês colocam na cabeça que os direitos fundamentais, não existe uma hierarquia entre eles, são indivisíveis e todos eles devem ser respeitados de formas igual. O importante que nós devemos saber é conhecer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres perante uma sociedade e, principalmente, a questão da participação. A questão de participação é muito importante. O colega aqui, na primeira intervenção, estava a falar a questão dos votos nulos, votos brancos, de participar. Se nós não participarmos nas coisas que são inerentes a nós, ninguém vai fazer por nós. E isso começa em pequenas atividades que nós fazemos diariamente na nossa comunidade. É tipo limpeza comunitária, é uma ação participativa, é um exercício de direito de cidadania, começa também em nossas zonas e depois pode ser expandida para outras coisas, como na escola, onde eu vou trabalhar, na minha comunidade religiosa, e tudo isso faz parte, porque é através dessas pequenas atividades diárias que nós vamos ser um cidadão que conseguimos, quando uma política pública, neste caso, uma decisão que o governo faz, não é de nosso agrado ou não está a respeitar os nossos direitos, nós somos capazes de dizer, formar um grupo organizado e dizer, não, essa política não está a ser bem exercida. O fundamental de tudo isso é que nós tenhamos consciência de que isto que é importante. Fazemos parte de uma comunidade e sabemos defender os nossos direitos. E a participação é o primordial ou fundamental de tudo isso aqui. Se você não participar em coisas pequenas, você não vai ser capaz de participar em eventos maiores. E eu deixo essa reflexão aqui, que embora às vezes tenha muita atividade que parece ser chata e não vou participar disso, tudo que você puder participar, nem que seja só uma simples conversa, participa. Vai, busca informação, pergunta se tiver dúvida e não tenha medo porque vão rir de mim, porque eu não tenho conhecimento disso, eu não vou participar, porque é através de pequenas participações que nós tornamos grandes decisores. Obrigada. Obrigado, Darlene. Sem mais longas, convido a doutora Irina Henriques, que vai falar sobre justiça, ética e responsabilidade política. Boa tarde a todos. Sou Irina Henriques, sou representante do Ministério da Justiça. Justiça, 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 justiça. O que é justiça? Alguém? O que significa? Quem quiser participar, levanta a mão, nós levamos o microfone e a pessoa responde, tá bem? Justiça é quando uma pessoa comete um crime, a gente tem que, fazer o quê? Punir ele. Porque aqui em São Tomé tem coisas que estão a fazer que não estão a punir as pessoas. As pessoas só pagam lá dentro da cadeia, não sei o que era, e sai para a rua e fica livre. Quem morreu não é um ser humano. Claro que tem que ter justiça. Se um país sem justiça, não é um país que não tem ordem. Ok, obrigada. Mais opiniões? O que é a justiça? Mais uma vez, a justiça, como estou no primeiro ano do curso de Direito, pude aprender sobre a justiça, que a justiça é o último fim do direito. Sempre que há alguma ilicitude, vão buscar esse recurso que se chama justiça, ou fazer com que a pessoa que comete algo ilícito
pague pelo cometido através da justiça do homem, que está escrito em uma Constituição da República. Ok, mais opiniões? O senhor ali? Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o Elton. A minha opinião sobre justiça é que é quando um cidadão comete um crime e ele é sancionado de acordo com o crime que ele cometeu. Isso é fazer justiça. Ok. Essa é a minha opinião. Ok, eu agradeço. E eu a perguntar sobre a justiça, responderam mais sobre a justiça no âmbito penal. E eu gostaria de ouvir mais a justiça no âmbito cívico. Ou seja, vamos imaginar uma situação. Existe uma senhora, a senhora vive lá bem distante, lá em Porto Alegre, lá no meio do mato. Mas a senhora tem televisão, ouviu dizer que não há eleições, vamos votar. Chegou no dia de eleições, a senhora foi lá para a urna, né, e quis exercer o seu direito, o seu dever de cidadã e quis votar. Mas a senhora, ao chegar lá, a senhora foi proibida de votar porque disseram que a senhora é muito humilde. Ou seja, por outras palavras, dizer que a senhora é muito pobre, então a senhora não tem direito de votar, porque a senhora nem tem conhecimento, a senhora não sabe nada, então a senhora não tem direito de votar. E aqui na cidade, um senhor que estudou, que desempenha uma função na nossa sociedade, um senhor bem conhecido, que foi lá para a urna para tentar exercer o seu direito, chegou lá e conseguiu votar. Estamos a falar de justiça aqui? Não? Por que não? Quem quiser falar, levanta a mão. Vamos a falar de justiça? Nesse caso, aí não tem justiça, porque na nossa Constituição, eu não estou a ver mais qual é o artigo, diz que todos nós somos iguais perante a lei, independente do sexo, cultura e religião. Então, quer dizer que a senhora, mesmo ela sendo pobre, mal vestida, rasgada, ela tem direito de votar. Pois. Porque a justiça é corrigir o que está torto. A justiça é dar oportunidade a todos de exercerem seus deveres e de terem seus direitos garantidos. A justiça é fazer com que eu, por mais pobre, por mais humilde que eu seja, eu tenha os mesmos direitos do que alguém que tem melhores condições, ou que tenha dinheiro, ou que tenha uma escolaridade bem elevada. A justiça é colocar todos no mesmo patamar, independentemente da sua situação. Falar também sobre a ética. O que é ética? Ética, não tem mais tempo, por isso poderia perguntar para vocês a vossa opinião, mas por não termos mais tempo, vou assim falar um bocadinho mais acelerada. Ética é fazer alguma coisa no escuro, mesmo quando o outro não está a ver. A colega aqui falou sobre as fake news, sobre as informações que transmitimos sem antes ter conhecimento da veracidade ou não. Eu, no meu telemóvel, no meu Facebook, eu recebo uma informação, a colega fez isso, fez aquilo. Sem antes mesmo de saber se é verdade ou não, eu pego e já partilho para outra. Eu já espalho, como dizemos aqui na nossa cidade, já espalho essa informação. E ética é saber, é consigo mesmo parar e analisar. Será que é verdade aquilo? Não será que eu contribuí para manchar a reputação de alguém? Não será que aquilo que eu fiz foi errado? É parar e olhar para si mesmo e analisar. Aquilo que eu fiz é certo ou errado? Isso é ética. E falar isso no âmbito cívico é dizer o quê? Quando chegar no momento das eleições, que eu recebo dinheiro desse, recebo dinheiro daquele, aceito isso desses, aceito aquilo daquele, e chegar na urna, o que vai contar? É o dinheiro que eu recebi? O que vai contar? A consciência, muito bem, a ética. Então nós devemos sempre ser éticos, nós devemos sempre ter a consciência, e consciência é fazer o que é certo. Consciência é não esperar que, não vou fazer uma coisa porque o outro vai ver que eu fiz. Não. Consciência, ética é fazer o que é certo, independentemente daquilo que o outro vai achar ou o outro vai pensar de mim. Independentemente do que nas campanhas os partidos políticos oferecem isso, oferecem aquilo, dão dinheiro, fazem aquilo, mas temos que ser éticos a ponto de pararmos e analisarmos. Não, ele dê-me dinheiro, sim, ele dê-me isso, dê-me aquilo, mas o seu plano político, o seu projeto político também eu sei que não vai ajudar a desenvolver o nosso país.
Então, tem que ser ética e usar a minha consciência e saber que eu devo votar naquele que realmente apresentou um bom projeto, aquele que realmente tem ideias para melhorar o nosso país. Isso sim é ético. Falar também da responsabilidade política. Responsabilidade política é o quê? Responsabilidade política é, chegou às eleições, eu fui lá, votei no partido que apresentou as melhores propostas, que tinha um projeto que parecia ser o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso país, mas pronto, ele venceu as eleições, ele está a governar, ele começa a exercer as suas funções. Mas o que acontece? Eu tenho que cobrar dele. Cobrar é como? Ele vai depois não. Ou seja, nós como cidadãos, nós devemos pagar os impostos. Vamos imaginar essa situação. Temos que pagar os impostos. Nós ainda mais novos, ainda não pagamos impostos, ou seja, pagamos, mas pagamos de uma forma indireta, porque agora nós pagamos mais é o IVA. Ou seja, todos nós pagamos IVA. Só comprar uma coisa, nós estamos a pagar o IVA. E é fazer o quê? É pagar imposto. Pagar imposto é o quê? É contribuir para o cofre do Estado. Mas eu estou a contribuir para o cofre do Estado. Será que o Estado está a usar o dinheiro que eu estou a contribuir para fazer o que é certo? Eu tenho que saber isso. Eu estou a pagar, eu estou a contribuir, os mais velhos que têm transporte pagam o dístico, pagam impostos de seus automóveis. Será que os impostos dos automóveis que eu estou a pagar está a contribuir para o Estado usar aquele valor para eles consertarem a estrada para que eu não danifique o meu transporte? Temos que analisar isso. Isso é o quê? Isso é responsabilidade política. Quando foram eleitos nesse caso, estão a desempenhar as funções, têm que cumprir com aquilo que prometeram durante a campanha. E cumprir isso, somos nós quem temos que exigir isso deles. Então, aquilo que os colegas já disseram aqui, devemos cumprir com o nosso dever, devemos. Chegar no momento das eleições, cumprir com nossos deveres, que é votar naquele que nós achamos que é o mais correto ou aquele que melhor apresentou as propostas para o desenvolvimento do nosso país. Mas depois disso também nós temos que cobrar. Depois disso, aqueles que foram eleitos também têm que ter uma responsabilidade política, que é fazer aquilo que prometeram. Certo? Sim? Sim? Aí, esqueceste. Não faz mal. Alguém quer colocar mais alguma questão? Bom, eu tenho uma pergunta, meio que uma resposta e meio que uma dúvida. Fala, nós vamos ajudar. É tipo, aqui em São Tomé e Príncipe, certo, muitas pessoas, na época de campanha, têm medo de votar porque dizem assim: a gente enganou-me durante muitos anos de promessas vazias, sem recompensas futuras, eu não estou vendo o país a progredir, não estou vendo nada de avanço, eu só estou vendo o país em declínio e o país está a acabar assim. Depois, eu falo, será que faz sentido eu ir lá votar? Será que eu não vou escolher uma pessoa pior do que aquela que já estava lá? Será? O que eu faço? E com esse tipo de pergunta, a própria pessoa fica com medo, porque se uma pessoa já está lá, não está a fazer, digamos que não está a fazer algo bom, não está a fazer aquilo que prometeu, depois eu tenho essa possibilidade de contribuir com o meu voto para eleger outra pessoa, para tentar melhorar aquilo que eu espero que seja melhorado. Mas só que eu também não conheço a pessoa. A pessoa apresentou diversos planos, como o outro também apresentou, mas só que não desempenhou nenhum papel. Eu estou dormindo embaixo do escuro, estou dormindo sem tomar banho porque não estou vendo água para poder... Eu não estou vendo nada disso. Depois, isso que fica, será que eu tenho que votar? Mas só que também na vida tem sacrifícios. Temos que ver por outro lado, temos que dizer assim, mesmo que não estamos a ver progresso, temos que ter esperança. Temos que contribuir com a nossa parte, não agir tipo folha seca, porque eu não sou folha seca. Folha seca. Ou também, quem não escolhe um caminho, qualquer caminho serve. E esse que diz qualquer caminho serve, assim não é bom, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, eu estou tipo uma ovelha negra. E assim também não é bom. Então, a gente temos que saber o que queremos, onde queremos chegar, e onde nós queremos estar. Obrigada. Eu
Eu acho até que vou trocar de lugar com ela, porque ela está sabendo falar melhor do que eu. Vou trocar de lugar com ela. Mas pronto, falou muito bem. Mas é porque é assim, nós temos aquela desconfiança política, ou seja, os outros que já passaram, já fizeram e fizeram muito mal. Então, o nosso medo, o nosso receio é de voltar a escolher um que volte a fazer as mesmas coisas. Mas, como disse mesmo, nós não temos escolha. Temos que escolher. Dentre eles todos, temos que escolher um. Por isso, nós temos que analisar e ver aquele que mais parece ser aquele que vai fazer a diferença. Mais alguma questão? Não tem mais questões, acho que eu termino por aqui a minha apresentação. Obrigada. Obrigado, Irina, pela apresentação e felicitar também a colega que foi corajosa em expor aquilo que trazia dentro da alma. É bastante gratificante essas contribuições. Pelo que convido o último interveniente, que é o conhecido José Maria de Menezes, que vem do Instituto da Juventude. Bom, José Maria de Menezes, venho representar o Instituto da Juventude. O subtema que é me colocado é responsabilidade cívica da juventude. Sabe, eu fico um bocado preocupado porque o nosso amigo Jair, né, tinha falado aqui de um relatório da questão de voto nulo, voto branco, abstenção. E essa juventude, muitos vão votar pela primeira vez. Quer dizer, nós, os cidadãos, nós temos o poder na nossa mão. Nós temos o poder na nossa mão, porque nós é que vamos decidir quem vai conduzir o destino do nosso país. São 35 anos do regime democrático. A nossa estudante aqui falou muito bem. Nós, às vezes, ficamos indecisos em quem votar, porque as propostas que fazem são muito enganosas, às vezes, e nós caímos nas lábias, e muitas vezes nós vamos votar por uma pessoa que não tem grandes perspectivas, grandes para o país, na área como educação, como saúde, infraestrutura. Então, há essa preocupação. Por isso, você, jovem, tem que votar na consciência. O que eu reparo é que as pessoas às vezes dizem assim, bom, o mais importante é que eu votei. Não é bem assim. Porque nós temos que votar em alguém para diminuir esses casos que se falou aqui. O voto nulo, o voto em branco. O cidadão tem que estar com alguma, como é que eu diria? Votar na consciência e votar, como aqui está a dizer, nossa voz, nosso futuro. Porque vai depender muito da pessoa ou do partido que nós vamos colocar mais 4 anos à frente da nossa nação. E jovens como vocês, o país é maioritariamente jovem, então nós temos que decidir as eleições que vão ser este ano. Houve falhas, houve coisas boas e coisas más que se fez durante esses 35 anos do regime democrático. Mas nós não podemos ficar no contentar. Eu não posso ficar no contentar. Nós devíamos estar melhor. Mas se nós não fazemos uma escolha com sabedoria, em consciência, então vamos continuar mais algum tempo nessa música que nós estamos nele durante os 35 anos. Por isso, o vosso voto conta, ok? Então, vocês têm que votar, mas não chega lá e só dobrar papel, porque eu não vi nenhum cara lá que pode dar um rumo melhor para São Tomé e Príncipe. Eu costumo dizer que o país só vai mudar quando nós mudarmos. O exercício da cidadania, todos nós temos dever e temos responsabilidade. Por isso, minha gente, não faça voto nulo,
não dobra papel, só põe, não risca toda a gente. Entre nós 5 que estamos aqui, somos 5 que estamos aqui, Jair saiu, 2, 4, estamos aqui 5. Entre nós 5, há sempre alguém, o mais razoável. Há sempre um partido, o mais razoável. Temos que ver quando há esses encontros nas comunidades, essas conferências que eles marcam e apresentam o seu plano, o seu programa. O partido que vai vencer as eleições tem sempre essa abertura de muitas vezes discutir o seu programa de ação para 4 anos. É verdade que, a escolher o presidente da República, ele não vai executar, porque não é da responsabilidade do presidente executar, porque o governo é que tem essa responsabilidade da execução, da gestão da coisa pública. O presidente da República, enquanto órgão que representa a nação, está vendo? E também é o hábito da nossa Constituição. Deve ser a pessoa que deve defender a Constituição da República e deve representar o Estado santomense. O governo é para execução. Por isso, quando nós estamos aí para as eleições legislativas, escolher o partido que vai governar São Tomé e Príncipe, temos que fazer com consciência e também estar atento aos programas do partido político. Muitas vezes coloca-se, todos os partidos políticos estão com problema, estão fragilizados, estão não sei o quê, oposição não funciona, não sei o que não funciona. Mas no meio deles todos, há o mais razoável. Estão a perceber? Por isso devem exercer a cidadania com responsabilidade. O país é todo nosso. Nós devemos exercer votar é um dever. Nós temos direitos e temos dever de escolher alguém que está destino do nosso país daqui a mais algum tempo. É por isso mesmo que vocês, jovens, têm um papel excelente, porque é a maioria deste país. Nós somos a maioria. Sou mais jovem do que vocês. Sou mais jovem, até me chamam jovem adulto. Mas tenho responsabilidade. Vocês têm responsabilidade na escola, como se cria uma associação, faz-se voto, né? E nós temos a lista A, a lista B, a lista C. Entre as 3 listas, vamos escolher o razoável. É como entre os partidos, temos que escolher aquele que nos dá algum horizonte. Ok? Não sei se há perguntas que querem colocar, porque o papel é responsabilidade cívica da juventude. Tenho aqui uma jovem, micro, por favor, a mais 1, 2. Temos aqui uma jovem, depois temos aqui um rapaz, depois temos um lá no fundo. Pelo menos 3 pessoas, vamos ouvir. Bom, falando da consciência, é que agora em São Tomé, as pessoas, eles não vão querer votar, né? Eles vão dar uma casa de dinheiro. Quando o partido está fornecer bem, dá maior remuneração, as pessoas votam, mas a maioria não vai querer votar quando não tem dinheiro. Passa a palavra, passa o micro. Vamos ouvir. Sim, boa tarde. Chamo de Adeline Seita. Nesse foco que ela citou há pouco, assim, falando sobre a consciência, eu, conscientemente, como cidadão, devo ver o meu direito e o meu dever. Se alguém qualquer vem me incentivar por o valor, um dinheiro qualquer, quem vem falar é a minha consciência própria. Eu não devo esperar que tal vem me dar o dinheiro que voltar, porque estou a exercer o meu direito, o meu dever. Por isso que isso é que está a prejudicar realmente a nossa nação, o nosso país, porque vamos tentar esperar aquilo que vem, que vamos votar. Eu, como cidadão, eu não devo esperar, devo fazer a minha parte, cumprir com o meu dever e depois esperar depois que virá. Também eu vejo o meu ponto, quando falo de justiça, é assim, numa sociedade, quer dizer, num quintal,
o meu pai e minha mãe é de tal partido, ou sente comovido com a divergência do país. E me obriga também totalmente como filho e não ir fazer, exercer o papel deles. O que devo fazer? Devo consentir, porque eu vejo que isso é injustiça. Devo consentir, conversar com ele e também tentar contribuir para este bem para ir votar. É sim, porque isso acontece realmente, acontece, eu vejo. Há mais um jovem, parece que há mais alguém que tinha levantado a mão lá em cima. Pode. Muito boa tarde a todos. Sou Leonardo dos Santos e a minha pergunta é simples. Nós sabemos que conscientemente todo cidadão, seja jovem ou já adulta, deve-se votar, certo? E todos nós devemos sair das nossas casas, que é para fazer o recenseamento eleitoral e acabar por votar. Mas a minha pergunta é, as pessoas que não votarem têm os mesmos direitos que as pessoas que votarem? Tá bem, depois eu vou responder. Passa a palavra a ela. Passa a mim com aquele jovem. Vamos juntar todos e responder. Boa tarde, chamo-me Jazão Baus. Entre vocês, os 6, o senhor disse que temos que escolher um razoável, mas só que há uma palavra, vemos cara, mas não vemos coração. Nesses 6, aquele razoável também vai decepcionar o povo, porque tem 4 anos de mandato. Nesses 4 anos de mandato, pelo menos 2 anos, ele não consegue fazer nada. Completamente nada. Então, nesse razoável sempre é uma decepção. Então, a dúvida fica no povo mesmo. Há mais alguém lá do outro lado? Está a aquecer? Está a aquecer mesmo. É mesmo assim. Sobre a parte de razoável, quando ele está para candidatar, ele fica bom, ele é bom. Mas quando ele entra no poder, ele pode ir bom, mas chega ele estraga. Porque o ser humano é influenciado. Por mais que ele exista, ele vai ser influenciado. Ele vai fazer alguma coisa de errado lá dentro. Essa é a minha... Meus amigos, meus caros amigos, toda contribuição é bem-vinda. Eu começaria a dizer, nós estamos aqui 2, 4, 6. Se vocês escolherem a minha amiga aqui do PNUD, para 4 anos, Nações Unidas, para 4 anos, ela apresentou o programa dela, ela apresentou o seu programa e nos convenceu muito melhor do que nós os 5. Então, vocês vão votar nela, né? Porque ela nos convenceu agora, para 4 anos. Quando chegar os 4 anos, vamos fazer o balanço daquilo que ela prometeu, se ela fez pelo menos 50% ou nem chegou a 50%. Então, nós temos o voto, que é o poder que nós vamos ter que exercer para tirar, para dizer, dessa vez, se ela não fez, vamos pôr aí. Mas nós temos que votar. Dos 7 ou 8 partidos que vão aparecer para essas eleições, temos que votar em alguém. Ok? Temos que votar em alguém. Nós temos que parar também. Ouve, se alguém vem me dizer, traz algum dinheiro para mim, eu vou tomar dinheiro sim. É meu dinheiro mesmo. Por que ele não me deu há muito tempo e está me dando agora? Eu vou tomar. Mas é verdade que eu tenho que pesar. O futuro de Santo Tomé e Príncipe tem que estar acima do dinheiro que eu recebi. Nós temos que colocar o futuro do país, está aqui a dizer mesmo, né? Nossa voz, nosso futuro. Eu não posso tomar 100 dobras e esses 100 dobras e votar num partido que eu sei que não tem hipótese para nada. Não tem um programa, não tem um plano de ação, não tem isto, não tem aquilo. Eu vou dizer que eu não vou tomar dinheiro, eu estou a precisar desse dinheiro para hoje. Eu vou resolver o meu... Mas é verdade, eu vou resolver o meu problema de hoje. Mas, a votar lá, a pessoa que me deu o dinheiro não vai estar lá para ver com quem eu vou votar. Ou não? Se a pessoa não está, eu faço aquilo que eu me entender. É votar na consciência, votar na responsabilidade. E é o papel da juventude. Não chegar lá
colocar voto em branco, riscar toda a gente porque ninguém dá nada. Não. O país é nosso, o país é da juventude, nós somos a maioria, então nos cabe decidir como maioria no voto certo, na pessoa certa, no partido certo. Não está escrito aqui na testa. Não está escrito a pessoa certa, mas nós temos que votar em alguém. Há mais um cidadão lá em cima. Será que o povo só tem poder só na urna? Porque eu vejo que na eleição disseram aqui que o povo tem poder, temos que ir com garra para votar. Porque será que o povo só tem essa força só na urna? Eu vejo que sim, só na urna só que o povo tem essa força. Porque durante 4 anos vamos sofrer, até chegar a eleição que vamos ter esse partido para colocar outro partido. Porque Santo Tomé não vejo isso. Ainda tem. Eu acho que o povo só não tem poder na urna. Acho que nós Santo Tomé somos muito humildes, porque mesmo que a gente sabe que o próximo partido que não vai governar bem, ou tem uma perspectiva que não vai governar bem, mesmo o ano passando, vamos votar nele de novo. Então, acho que a gente gosta de estar assim. O poder não é só na urna. O exercício, já que nós estamos aqui a falar das eleições, é por isso que nós estamos a dizer, o poder está em vocês, está no povo. Para as eleições que estão para este ano, nós vamos exercer esse poder lá na urna, colocando outro partido ou mantendo o partido no poder. Então, esse exercício é feito lá. Mas há outra forma de exercer. Por exemplo, se há algum problema que chega a conhecimento público na nossa sociedade, suponhamos que há uma manifestação muito grande e que nós vamos ao Palácio do Povo lá ter com o presidente e que nós estamos a reclamar uma situação de água ou energia ou de estrada, então vamos para lá todos, a maioria, pelo menos 50%, 60% da população santomense, e vamos lá para o Palácio. Então vamos reclamar uma situação que está a acontecer. Então o presidente recebe um grupo de pessoas, porque nem toda a gente não pode entrar. Então, o presidente manda dar seus assessores lá para baixo. Então, nós criamos uma equipa de 5 ou 6 pessoas. Vamos ter, com sua excelência, seu presidente, e dizemos, seu presidente, essa manifestação tem o objetivo XXXY. Então, o presidente toma nota da situação e vai dizer-nos, ok, tomei boa nota da situação, vou ver com o governo na possibilidade de resolver isso. Não é porque o presidente vai tomar decisão já de demitir o governo só porque o povo sai para a rua, não. Tudo é negociado. Viu? Tudo é negociado. Como uma petição, por exemplo. Eu sou um cidadão, eu posso fazer uma petição à Assembleia Nacional a reclamar uma situação. Faço uma carta, faço uma petição, entrego à Assembleia, e a Assembleia tem que tomar em consideração a minha petição. Eu fiz uma reclamação relativamente a essas caixas multibanco que chegam no dia 1, dia 2, dia 3, não estão a funcionar. E eu fiz uma carta ao BISTIP reclamando dessa situação. E BISTIP enviou-me a resposta da carta. Direito de resposta. O cidadão tem direito de resposta. É um poder também que o cidadão tem. Não é só na urna. Nós estamos a falar da urna porque as eleições vêm aí. E segundo os dados, é que há muito voto nulo, abstenção e não sei o quê. Então, nós temos que diminuir o voto nulo, para não ser 50% de voto nulo e outros 50%. Não. Nós temos que votar no lugar certo, na hora certa, escolher alguém que muitas vezes vai nos dizer eu posso ser um candidato e convencer-vos com minha lábia e vocês votarem em mim. Ok, vocês vão votar em mim, né? Mas se eu não der prova, vocês vão me tirar daqui a 4, 5 anos. É isto, obrigado. Jair vai fechar.
Obrigado a todos pela paciência. Agradecer aos palestrantes. O poder nunca está ou nunca estará vazio. Vai haver sempre a ocupar o poder. O poder nunca está vazio. Não podemos dizer que se não votarmos, não temos presidente da República, não. Alguém tem que ir para lá. Por qualquer meio, alguém tem que ir para lá. E alguém falava da consciência. A consciência não se vende. Como disse Zé Maria, posso tomar dinheiro do A, do B e do C, mas eu devo votar naquilo que eu entender que vai trazer alguma solução para o país e não trazer soluções pessoais. Não se esqueçam, como disse o presidente da Assembleia, presidente da Comissão Eleitoral, em maio vai sair o calendário eleitoral, então tratem de dirigir-se aos locais onde estarão os calendários eleitorais para confirmar se os vossos nomes constam ou se não se constam no caderno eleitoral. Porque se não estiverem inscritos, sabem que não poderão fazer o quê? Não poderão votar. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Se o nome não estiver no caderno eleitoral, na zona onde eles estão, eles devem automaticamente dirigir-se à Comissão Eleitoral Nacional, para que, junto à direção do registro notariário, vejam como ultrapassar a situação. Certo? Obrigado. Bom, só para agradecer por terem vindo e agradecer também aos nossos parceiros institucionais que viajaram conosco nessa missão de servir a comunidade. Obrigado também à reitoria por ter nos concebido o espaço para realizar aqui o evento. Professora, nós temos a responsabilidade de devolver os alunos para a escola. Os alunos que precisam de voltar para a escola, fiquem aqui calmamente, que o nosso motorista vai... Todos, né? Sim, sim. Então vamos fazer o mesmo processo que fizemos da outra vez, está bem? Comem, relaxem e esperemos que vocês tenham apreciado o evento e que saiam daqui com informações. Combinado? Vá, obrigado.